Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nós teremos mais um relato para vocês e é uma história que acontece muito. Nos dias de hoje, então, é cada vez mais comum de acontecer. Assiste aí. Vamos ao nosso relato de hoje, pessoal. Na época, eu tinha 47 anos e me sentia bem em minha vida. Trabalhava em uma empresa e tinha amigos. Um dia, conheci uma mulher chamada Ana, que tinha apenas 25 anos. Ela era linda e cheia de energia. Nos encontramos em uma loja em nosso bairro, e notei que ela parecia interessada em mim. Conversamos e ri muito. Ela sempre passava onde sabia que estaria. Trocas de olhares intensos. Parecia amor verdadeiro das duas partes. Mas, quando me aproximei dela, algo mudou. Ana começou a me ignorar e parecia distante. Uma amiga dela, que estava sempre ao seu lado, me disse em que eu era velho demais para Ana. Por isso ela se afastou de mim. Ouvindo aquilo, meu coração apertou. Eu sabia que a diferença de idade era grande, mas pensava que tínhamos uma conexão especial. Fui embora pensando na rejeição, mas continuei seguindo minha vida. Alguns meses depois, soube que Ana estava se envolvendo com um homem muito mais velho. Seu chefe, um homem rico de 56 anos turbinado com Viagra, começou a comer ela que posava de virgem. Fiquei surpreso. O que ela via nele? Grana ou poder? Isso me deixou pensativo e triste. Ela estava vivendo um sonho, com um homem que tinha tudo: dinheiro, poder e uma vida cheia de coisas boas. E eu, estava sozinho, com meu trabalho e meus pensamentos. O tempo passou e minha relação com Ana se tornou apenas uma lembrança horrível. Porém, o mistério de por que ela me rejeitou ainda me assombrava. Como ela poderia escolher um homem que atrai? Ouvi rumores de que ele também saía com outras funcionárias. Era uma vida cheia de segredos, e Ana parecia estar envolvida nesse mundo complicado. 3 anos se passaram. Ana e seu chefe continuavam juntos, mas eu não a via mais. Estava decidido a não me preocupar com isso. Minha vida havia tomado um rumo diferente. Eu olhei para o meu futuro e percebi que não queria mais me casar. Para mim, as coisas eram simples. Se eu quisesse companhia, poderia procurar mulheres pagas. Elas eram honestas e sabiam o que queriam. Em meio a tudo isso, o mistério da vida de Ana ainda me intrigava. O que a levou a escolher aquele caminho? Eu não sabia a resposta, mas a vida continuava. E eu decidira fazer dela do meu jeito, sem olhar para trás. E esse foi nosso relato de hoje, pessoal. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar nosso canal. E até o próximo, pessoal. No relato, ele deixou subentendido que o motivo dela ter rejeitado ele, com apenas 22 anos de diferença, para ficar com um chefe com uma diferença maior, de 32 anos, que foi por conta do dinheiro. Geralmente os homens pobres têm uma mania de pensar que toda mulher é interesseira. Nem todas, a maioria, mas nem todas são interesseiras. Mas nesse caso, como em muitos outros casos, não é só o dinheiro que atrai. E agora eu vou contar o segredo para vocês do que atrai a maioria das mulheres. Não é a grana. Porque se aparecesse um cara pobre, mesmo com uma diferença de idade igual a essa, para essa moça, e ele fosse safado, e o rico, que tem aí a diferença de 32 anos, fosse um cara correto, ela ia escolher o pobre safado. Tá entendendo o que eu estou falando? A questão não é só o dinheiro. A questão é que certo tipo de homem, quando não presta, é o cara valorizado. É por isso que vocês veem muitos caras dizendo que não querem mais se casar. Porque são homens de honra, de caráter, corretos, e que não aceitam essas besteiras, essas burrices de muitas mulheres,
porque para mim é um defeito mental, é um problema mental isso. É por isso que várias na internet ficam reclamando que todo homem é igual, que todo homem não presta. Mas quando aparece aquele cara bom, ela rejeita ou chama de amiguinho, de amigo. Você é como um irmão para mim. Estão entendendo? Então a culpa é de quem escolhe. As consequências é de nossas escolhas. Tudo que a gente faz vai ter uma consequência. Então o culpado somos nós. A gente não tem que atribuir culpa aos outros. É a gente mesmo. Então isso aí é normal e comum nos dias de hoje, mulheres se atraírem por dinheiro e poder. Mas o que mais atrai a maioria das mulheres, não todas, eu nunca generalizo, são homens safados. Se o cara for mulherengo, sabe por quê? Porque elas pensam que esse cara vai ser melhor na bateção de virilha. Eu acho que é isso. Ou que vai ter disputa, que as outras mulheres ficarão arrasadas porque ela conquistou o cara que todas queriam. Pode ser isso. Pode ser. Mas pelo que eu sei dos conhecidos meus que são adúlteros, as mulheres sempre conversam comigo e falam que são homens rápidos no gatilho, não passam de 5 minutos. Eu acho isso aí pouco tempo. Tem preliminar que passa um pouco disso daí, você imagina o resto, né? Mas eu fico intrigado. Pô, 5 minutos é muito? Eu já ouvi gente falando que é. Pra mim não é não, pra mim não é nada. 5 minutos tá de brincadeira, não é? Tá de brincadeira. Eu não gosto nem de falar dessas paradas não, porque eu já estou um homem aposentado, não é? Um senhor de idade, né? Quase 100 anos já na cara, não é? Então, eu não gosto muito de falar sobre isso não, mas eu estou vendo que está aumentando o número de pessoas idiotas. É impressionante isso. Bom, é uma pena, eu fiquei triste pelo relato. Eu sei que ele desistiu desse negócio de casamento, né? Relacionamento. Eu entendo ele, entendo o lado dele, porque você não aguenta as idiotices, tá entendendo? Eu não aguento, assim como eu percebo que ele também, do relato, ver pessoas fingindo ser uma coisa que não são. Estão entendendo? Isso me dá um mal-estar terrível. A pessoa fingindo ser digna. Se eu não me engano, ela posava de virgem e estava dando para o chefe, não é? Bem mais velho do que ele. Isso é comum demais, gente. Você não vê histórias aí, que eu até fiquei sabendo recentemente, de patrão que nem é tão rico, não é? Inclusive é sustentado por uma mulher bem mais velha que tem dinheiro, segundo o que me contaram, não é, gente? Mas ele faz uso disso, do poder que adquiriu, não é? Batendo virilha com a mulher mais velha, que banca ele. E o que acontece? O cara vive comprando remedinho aí, né, para bater virilha. É esse remédio que foi falado aí, eu não vou fazer propaganda para remédio nenhum. E comprando preservativos. Fiquei sabendo esses dias, dando a entender que pegava todas as funcionárias. Tá entendendo? Então, esse tipo de homem que tem dinheiro, que tem poder e que é safado, é o que atrai a maioria das mulheres. É isso que eu estou dizendo. Assim, gente, como muitas mulheres que são promíscuas, que fazem tudo na hora do sexo, atrai a muitos homens, a maioria dos homens. Eu não estou aqui falando mal das mulheres, não. Eu estou falando mal da maioria das pessoas, sejam mulheres ou homens, que fazem escolhas, eu não sei pensando com o quê? Com o cérebro que não é. Deve ser com a parte de baixo, né? Deve ter alguns fusíveis de pensamento nessas partes de baixo, porque a maioria das pessoas se entregam pensando com a parte de baixo. É isso que eu estou dizendo, tá? Eu não estou generalizando, dizendo que todo mundo, seja mulher ou homem, faz esse tipo de coisa e concorda com esse tipo de coisa. Não são todas as pessoas que concordam com esse tipo de coisa, mas eu acredito que a maioria sim, pelo que eu observo. As pessoas fingindo ser dignas e fazendo esse monte de coisas aí. É comum. Agora, por ser comum, ficou
normal. Isso é o novo normal. E como eu sempre digo, a goleada do mal, eu estou percebendo que ainda vai ter mais gol. Vai ser uma goleada ainda maior do que eu estava imaginando. E o impressionante é que o poder é insignificante. O poder do mal é insignificante. Mas eu entendi. É porque o ser humano foi um grandíssimo erro. Porque o ser humano é muito fraco. Mas muito fraco mesmo. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. E até o próximo. Tchau, tchau.